Olá, bom dia, minha preciosa, e do outro lado, tudo bem por aí? Cá estamos nós para mais um devocional, para mais uma semana de dezembro, né? Natal se aproximando, fim de ano se aproximando, mas nós não podemos, né, deixar de estar falando aqui sobre a palavra do nosso Deus, o que Ele tem para nós essa semana, né? E essa palavra de hoje é uma palavra muito impactante e eu gostaria muito que você meditasse em profundo nesta palavra. Hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres que são relatadas na Bíblia. 5 mulheres. Os nomes delas são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissar. Você aí do outro lado, já ouviu falar sobre essas mulheres? Não? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dessas mulheres. Hoje eu vou te contar sobre a história dessas mulheres, que é uma história de impacto na geração delas e que hoje Deus veio abrir a nossa mente espiritual para refletirmos sobre as atitudes dessas mulheres, para que assim como elas, nós possamos, né, também deixar nossa marca na nossa história. Então, hoje nós vamos meditar em Números 27, que diz assim a palavra do Senhor. E chegaram as filhas de Zeloafeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manases, entre as famílias de Manases, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissar. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação do Core, mas morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos homens, no caso, né? Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou Moisés, dizendo: As filhas de Zeloafé falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho homem, então fareis passar sua herança à sua filha mulher. E se não tiver filha mulher, então a sua herança será dada a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então a sua herança será dada aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha que palavra abençoada. Então, nessa história, nós vemos aqui 5 nomes, 5 mulheres, que pareciam ser 5 nomes pequenos, 5 mulheres comuns, né? Quase que inexistente ali para as pessoas naquela época ali em Israel. Totalmente sem nenhum tipo de influência, sem importância mesmo nenhuma. E que nem na Bíblia se ouve tanto falar da importância que essas mulheres tiveram, né? A gente ouve muitas histórias da Bíblia, mas a gente não ouve falar tanto dessas mulheres, né? Que fizeram um trajeto, uma mudança radical na história de Israel ali. Mas a história delas, ela não é pequena como todo mundo pensa que foi. A história dessas mulheres é rica em detalhes e poderosa demais. Essas mulheres, elas conseguiram, através de uma atitude que elas tiveram,
mudar a história de toda uma geração dali em diante. Não só a história delas, elas impactaram a história de outras pessoas que ainda estariam por vir, né? E então a história delas não é uma história pequena, pelo contrário, a história delas, elas rasgaram o silêncio e mexeram com as estruturas de todo o estatuto de um reino, e também faz com que Deus a gente possa perceber que Deus foi rápido em respondê-las, quando elas clamaram ao Senhor. E hoje nós vamos conhecer o que aconteceu na história dessas mulheres, que é contada no capítulo 27 de Números, né? Eu li uma parte, mas você pode meditar aí do outro lado. E através desses versículos, eu quero te mostrar, através do capítulo 27 de Números, eu quero mostrar a você como que a justiça do Senhor se manifesta na vida do coração do ser humano, na nossa vida, quando tudo parece não ter mais solução, quando parece ser o fim de tudo, como se não houvesse mais jeito para aquilo. O povo de Israel, naquele momento, estava às portas de adentrar a terra, de receber a terra prometida. E ali, Moisés, ele estava dividindo ali as porções de terra para aquele povo e entregando como herança. Porém, naquele tempo, a lei era clara em dizer que a herança, ela só era passada de geração em geração do pai para os filhos homens. E o que não ocorreria na vida daquelas meninas, daquelas 5 mulheres, né? Elas não tiveram irmãos homens, só eram elas. E aí elas, né, pensaram direitinho e resolveram então que elas iriam até o templo, né, falar diretamente com o rei Moisés naquele tempo, né? E aí o capítulo 27 de Números, ele vem nos apresentar, nos mostrar a história das filhas então de Zeloaf, né? Elas viviam em uma cultura, naquele tempo, onde apenas os filhos homens herdavam as terras, né? O contexto, ele fala isso. Seu pai havia morrido lá na guerra, sem deixar filhos homens. Então, segundo a lei que era regida naquela época, o nome e a herança iriam desaparecer. Não ia ter para quem dar mais, né? Então, essas mulheres, elas não se conformaram com aquela situação. Elas não se conformaram, elas acharam que aquilo era uma injustiça, né? Então, em vez de murmurar, de entristecer, chorar, de blasfemar, elas falaram o quê? Não, vamos fazer algo, vamos tentar pelo menos, vamos se levantar, né? Vamos até Moisés, vamos conversar com Moisés, vamos explicar nossa situação, vamos até a porta da congregação, vamos conversar com os líderes para a gente poder chegar, vamos lá expor para Moisés a nossa causa. Primeiro vamos colocar diante do Senhor e depois vamos até Moisés, vamos lá. E aí, o que essa história nos mostra é que o mais impactante é que Deus não apenas ouviu o clamor que aquelas mulheres tinham, ele fez mudar uma lei por causa da atitude que elas tiveram. As filhas de Zeloaf falam o que eram justo, isso está em Números 27:7, né? Elas falam o que é justo diante das situações dela. E esse texto revela que Deus quer que nós ouçamos a voz dele antes de ignorar o que ele quer dizer, que ele honra quem tem a sua identidade, quem serve ele de verdade, isso nos mostra nessa palavra. E o mais grandioso de tudo, que o Senhor responde quando nós nos posicionamos diante dele e colocamos a nossa fé em primeiro lugar. Então, Números 27, hoje, no dia de hoje, ele vem nos ensinar uma coisa muito grande, que a nossa fé, ela é passiva. E essas mulheres nos mostram que
quem sabe quem é Deus de verdade, não aceita viver sem a herança, não aceita viver sem as promessas se cumprirem na sua vida. Quem confia no Senhor não se cala diante das injustiças, mas você tem sabedoria para buscar aquilo que é seu por direito, aquilo que é o certo. Quem caminha com Deus pode abrir caminhos tão grandes, não só para a sua própria vida, mas para outras gerações que estão por vir por aí à frente. E essa passagem, ela tem uma ministração que fortemente quer falar algo ao nosso coração. Ela vem fortalecer o coração de quem já foi em algum momento da sua vida, por alguma situação, silenciada, né? Você não teve estrutura para falar, para expor. Em algum momento você pode ter ouvido que isso não era para você, que é por isso que você não recebeu, né? Existem momentos na vida da gente que infelizmente tem pessoas que falam isso pra gente. E também tem uma situação muito corriqueira na nossa vida, né? Que é quando a gente tem aquela sensação que já tinha direito àquilo em algum momento, né? E a gente fica tão desacreditado que a gente nem tem mais esperança que aquela situação um dia vai se resolver, de tanto que a gente já buscou e esperou. E hoje, essa palavra de Números, ela tem muitas partes peculiares que nos fazem refletir um pouco a respeito das promessas que Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor, para entregar aquilo que é nosso, às vezes usa caminhos que a gente nem faz ideia. Deus, ele defende a todo tempo a causa daqueles que se posicionam diante dele com justiça, né? Então, quando nós fazemos o que é certo, nós temos a certeza e descansamos no Senhor que o que é nosso, o que tem que ser nosso, vai ser nosso, independente de qualquer situação. A nossa herança que vem de Deus, que é promessa de Deus na nossa vida, jamais será perdida em nenhum momento da nossa história. O Senhor, ele é tão poderoso que ele abre exceções para quem anda em aliança com ele, para quem caminha com ele. Ele faz mudar leis, estatutos, situações para abençoar e entregar aquilo que ele tem para nossa vida. A nossa fé, ela pode mudar histórias, não só das nossas vidas, mas de gerações que estão vindo por aí à frente. Né? Deus, ele transforma limites que para nós, né, que são limites humanos, em testemunhos poderosos, testemunhos grandiosos, testemunhos divinos. Lucas 18:7 fala que o Senhor fará justiça aos que clamam a ele dia e noite. Então, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas em favor daquele servo que ele sabe que é fiel. E hoje nós colocamos diante do Senhor, assim como aquelas filhas de Zeloafiade colocaram as situações dela, que era uma causa perdida, né, segundo a lei daquele sistema, segundo aquela época, o que era regido naquela terra. Elas colocaram diante do Senhor aquela causa, né, que não tinha, mas elas colocaram de uma forma não em arrogância, em exigência, né, de achar que Deus tinha obrigação de fazer. Não, elas apenas colocaram a fé delas em ação, porque elas sabiam em quem elas estavam confiando. Elas apresentaram diante do Senhor as áreas da vida dela onde elas precisavam que o Senhor agisse. Assim como você e eu do outro lado aí, precisamos colocar, por mais simples que seja a situação da nossa vida, há certas situações das áreas da nossa vida na bandeja, sabe? Na presença do Senhor.
nós devemos sim colocar, por menor que seja a nossa causa, diante do Senhor. Porque muitas vezes você foi silenciada por alguma situação, você se sentiu limitada porque fugiu dos seus meios humanos, ou já tem tanto tempo que você acabou já até esquecendo daquilo. Mas hoje o Senhor manda você clamar pela sua herança. O Senhor hoje está te dizendo para você clamar sobre essa situação que você acha que não tem mais solução, que já está decretado a derrota, o fim. O Senhor hoje manda você ser determinada naquilo que você quer receber. Só depende do seu posicionamento. Então, hoje o que eu quero dizer sobre você é que toda a justiça de Deus seja tratada na sua vida. Que todo direito espiritual retido seja liberado nesta semana sobre a sua vida. Que toda voz que tentou te calar seja substituída pela voz do nosso Deus, que afirma que você é mais que vitoriosa, que afirma que tudo aquilo que é seu vai ser seu, que afirma que toda porta aberta vai se fechar, que toda situação impossível vai ser concretizada, que a cura vai chegar, que a libertação vai chegar, que a mudança vai chegar e que Ele vai estar te direcionando a todo tempo. Mas você tem que crer que o Senhor Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele pode transformar a sua vida, porque para isso Ele tem poder, mas precisa de você ter fé. Você precisa colocar sua fé, não depende só do Senhor. E assim como o Senhor, Ele mudou as leis ali naquela época, por amor àquelas mulheres, Ele pode mudar hoje, por amor a você, a realidade que você está passando. Então, se levanta daí, vai buscar a Deus, vai meditar na palavra do Senhor, vai colocar diante do Senhor as suas necessidades, aquilo que você precisa, principalmente no seu espiritual. Clame ao Senhor, peça socorro a Deus, porque Ele tem poder para fazer. Nós estamos aqui para te dar força, para te dar aí um direcionamento, mas nada vai acontecer se você escolher continuar a ficar do mesmo jeito. Então hoje, mais uma vez, o Senhor está te dando a oportunidade de fazer a sua história nessa terra. De fazer a sua história ser mudada na sua geração. Não só para a sua, mas para a geração que vai vir sobre a sua família. Então não perca mais tempo, aproveite, reflita sobre todo o ano que você passou, sobre tudo aquilo que você sonhou e se frustrou, sobre tudo aquilo que você esperou e não aconteceu. Ainda dá tempo, então não perca mais tempo, Coloque diante do Senhor, mas tome posicionamento, porque de qualquer maneira também não vai acontecer. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha ter sido um despertamento sobre a sua vida, para que você venha entender que hoje você está nessa situação não é porque Deus te esqueceu, que Ele não te ama, pelo contrário. Ele está te mostrando que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Que o único caminho para você alcançar tudo que você almeja é andar nos caminhos que Ele tem para você. Então não perca mais tempo e venha adorar esse Deus conosco, venha pedir esse Deus para transformar a sua vida assim como Ele transformou a nossa. Então se levanta daí, bora trabalhar, bora buscar o Senhor. Que a sua semana seja maravilhosa, que a sua semana seja abençoada e que você venha ter a sensibilidade de escutar aquilo que o Senhor quer falar contigo. Fiquem com Deus e até semana que vem.